Muito boa tarde a todos. Os assaltos permanecem como um sério problema provocado pela falta de segurança pública. Ao sair de casa, o risco de ser vítima dos bandidos é iminente. Na manhã desta terça-feira, um cidadão de 76 anos foi abordado por assaltantes e, sem esboçar qualquer reação, 76 anos de idade, como é que ia reagir? Foi atingido por 2 tiros. O pior desta história e de outras tantas histórias de violência é que não há nenhuma medida que possa ser adotada para evitar o próximo roubo. Pelo menos não foi anunciada. Não há nenhuma medida ou sequer anúncio de uma medida que possa evitar o próximo roubo. Nesse momento em que a gente começa o programa falando desse problema, muitas pessoas podem estar nesse momento sendo vítimas de assaltos aqui em Fortaleza. Esse é o aspecto mais cruel desta lamentável rotina de convivência com a violência. As pessoas são vitimadas, algumas vezes feridas e até mortas à bala. A imprensa denuncia, reclama providências, cobra a responsabilização sobre esses crimes. Contudo, nenhuma medida sequer é anunciada. Sequer anunciada. É a dura realidade do brasileiro que, além de tudo isso que sofre, ainda é acusado de votar errado. É isso mesmo. Ainda é acusado de votar errado. O sujeito vai às urnas, exercer o seu dever para com a justiça eleitoral, depositar a sua confiança num determinado político. A vida dele, do cidadão, do eleitor, não experimenta qualquer melhoria e ainda dizem que ele não sabe votar. Meus amigos, o maior problema é que a política, que deveria ser uma forma elevada de caridade, porque visa o bem comum, como bem disse o Papa Francisco, na verdade a política partidária brasileira se transformou num imenso e vergonhoso balcão de negócios, onde os partidos políticos são as principais moedas na troca de interesses. Olha o resultado aí, cidadãos sendo baleados no meio da rua por assaltantes. Por quê? Porque o povo não é prioridade. Porque as pessoas não são prioridade. Primeiro os interesses dos políticos. Depois, lá no final das instâncias, lá no final, vem o povo. Por isso eu gostaria aqui de ressaltar e aplaudir as palavras sinceras, afiadas da nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Quebrando o protocolo que determina o cumprimento da mais elevada autoridade presente, no caso o presidente da República, a ministra Carmen Lúcia, no seu discurso de posse, cumprimentou o cidadão em particular e a nação brasileira, a quem chamou de Sua Excelência o Povo. Sua Excelência o Povo. Ela quis dizer, naquele momento, que não havia e não há ninguém mais elevado, a autoridade mais elevada, nem presidente da República, nem ela como presidente do STF, ninguém. Não há nenhuma autoridade mais elevada do que o povo brasileiro. É esta consciência que está faltando na política brasileira. É esta consciência de que o povo é o primeiro lugar, o povo é a prioridade. Todo o poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido, diz a Constituição. E olha o que acontece nas nossas ruas. Violência, cidadão de 76 anos sendo atingido por bala, quase morto na porta de casa. Estão rasgando a Constituição. Isso é rasgar a Constituição brasileira, uma violação clara aos direitos fundamentais da pessoa. A violação dos direitos fundamentais do cidadão. Enquanto o cidadão não for a razão maior da existência do poder estatal, jamais sofrerá qualquer melhoria o lamentável cotidiano que é mostrado aqui por meio do jornalismo policial. Agora são 17h37 na Grande Fortaleza e atenção para os destaques do programa de hoje. Trio procurado em todo o Nordeste é preso em apartamento na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Eles são acusados de arrombamentos de caixas eletrônicos e cofres de bancos. São indivíduos já conhecidos de quase todo o Brasil.
com mandados de prisão em vários estados. São criminosos que agem inclusive fora do país, são extremamente experientes na abertura de caixa eletrônico mediante o uso de maçarico, serra-copo, e foram presos aqui ontem à noite, tendo em vista que eles praticaram 7 ações só esse ano aqui no estado do Ceará. Casa no Gueto funcionava como depósito de motos roubadas e outros veículos, outros diversos produtos, frutos de crimes. Na referida residência foram encontradas 2 armas de fogo, revólveres calibre 38, mais ou menos 200 gramas de crack, 200 gramas de maconha, vários documentos de pessoas que foram vítimas de assalto, balança de precisão, relógios, munição também, e as 5 motos também que foram tomadas de assalto ou então furtadas. Idoso é baleado durante tentativa de assalto no Jockey Club. Moradores da área relatam que a rotina é de violência e de medo. É uma área aqui, Jockey Club, João 23, Henrique Jorge, que a gente não pode mais viver, não pode mais ter nada, entendeu? Então, assalto aqui é todos os dias. Todos os dias tem assalto aqui, nesse trecho aqui. Jovem envolvido com um tráfico é fuzilado no Aracapé. Invadiram a residência no momento em que ele estava sozinho, residia apenas com o tio, foi arrebatado de lá, com as mãos e os pés amarrados. Motociclista morre ao cair do viaduto da BR-116 na Aerolândia. O rapaz estava transitando nesta motocicleta Teneré branca, de placas OCJ 8003, e ao tentar fazer uma ultrapassagem de maneira indevida, estava passando aqui além da margem da pista, acabou passando por cima de um desses morros de areia aqui, perdeu o controle da motocicleta, acabou caindo aqui nesse ponto. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. Estamos começando mais um programa, mais um Rota 22. Essa é a nossa luta incansável pelos direitos do cidadão, pelos direitos fundamentais, pela garantia dos seus direitos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua companhia. E agora, até as 7h30 da noite, estaremos juntos, cobrando mais segurança pública das autoridades, cobrando a garantia dos seus direitos, os direitos fundamentais. 2 supostos agentes ambientais foram presos em Maracanaú, acusados de extorsão. Segundo testemunhas, eles se passavam por fiscais e cobravam para não interditar locais de criações de animais. Na delegacia, um dos acusados disse que trabalha para uma ONG de fiscalização, ONG de fiscalização ambiental, e existe, e não cobrou qualquer valor nos estabelecimentos, bem aspas, avaliados por eles, né? Acompanhe aí, vamos lá. O caso foi trazido aqui para o 20º Distrito Policial, localizado aqui no Acaracuzinho. A prisão foi feita pelos policiais da Força Tática de Apoio da 1ª Companhia do 14º Batalhão. O local da prisão foi em um sítio localizado no Alto Alegre 2, aqui em Maracanaú. Segundo informações, esses 2 homens, esses que aparecem na imagem, o Antônio Nilton Rodrigues de Souza, juntamente com o Lucas dos Santos Souza, eles se identificavam como fiscais ambientais. E lá eles tentavam dar o golpe, ou seja, eles não são fiscais ambientais, eles falsificaram toda a documentação e lá eles chegavam no local e é uma prática que, segundo informações, eles vinham fazendo já há bastante tempo. Para ser mais preciso, nesse caso que está aqui na delegacia, lá os donos desse terreno, eles criavam porcos, era uma pocilga, e eles chegaram dizendo que lá a criação estava irregular. Na última sexta-feira eles chegaram a pedir a quantia de R$400. Isso são informações que nos foram passadas pelas vítimas. O senhor que presenciou e chegou a conversar com ele, o que foi que eles disseram para o senhor? Bom, eles disseram que era a polícia, né? Se passaram como policial ambiental, aí eu disse, se você é polícia, então a gente vai verificar. Por causa que eu tenho um amigo que é policial também, que é da FTA, do Honda, vamos ver. Aí eu pedi pra minha mãe ficar enrolando ele, embromando, por causa que ele queria, porque queria a quantia. Então, fica embromando, que eu vou pegar, vou ligar pra viatura. Eu liguei pra viatura, quando a viatura chegou lá, fui averiguar, não tinha nada a ver. Eles não eram polícia, não era nada. Eles pôs com medo de fechar o ganha-pão de vocês, né? O ganha-pão pegou,
concordou em dar os R$200. Hoje eles vieram só pegar os R$200. Foi aí que seu filho interviu. Aí meu filho disse, pediu para ele se identificar, né? Aí ele, muito ignorante, meu filho, tenha calma, meu filho, mandando o menino ter calma. Vamos conversar, chamei ele para conversar. Tá entendendo? Para dar um tempo tanto que eu pedi um tempo a ele. Eu disse, me dê um tempo para me ajeitar a pocica. Né? Porque ele dizendo que é uma pocica, só que lá não é uma pocica, são 3 chiqueiros. Pocica quando é grandão, são 3 chiqueiros. Aí vamos conversar, não escute o que o menino tá falando não, vamos conversar. Que era para dar tempo o menino tomar providência, né? Aí ele foi e disse assim, você é um besta, quando meu menino saiu, você é um besta, eu sou da polícia, não sei o que, pode chamar delegado, chamar não sei quem. Eu disse, não, tenha calma. Aí ele mandou o rapaz, dê aí, bote aí 30 dias para elas. O rapaz pegou, fez, né? Ele, quando senta, falei, me dê isso aqui que eu vou assinar, não sei o que, um palavrão bem pesado. Nisso eles entregaram até o certificado, que foi até apreendido, né? É, certificado. Aí eu fui e disse assim pra ele, eu disse, calma, não precisa, pra que essa ignorância, palavreado feio, vamos ter calma, a gente conversando que a gente se Ele entende. sempre bem com muita brutalidade. Assim, um pouco querendo se alterar. Coagir vocês, isso. Né, tentando coisa. É porque eu sou da polícia, eu conheço meus direitos, sei o que, ele pode chamar quem quiser. Mas infelizmente era um golpe. A senhora deu sorte, né? Deu sorte, a sorte foi meu filho ter chegado, né? Então, o caso está aqui, você quer conversar com a gente? Você pode dar uma palavrinha com a gente? A gente tentar conversar, saber o que o senhor tem a dizer pra gente. Posso entrar aqui para conversar com ele? Com licença. Não, eu vou conversar, posso entrar para conversar aqui com o Não. Você é o Antônio Newton, né, Antônio? Não, para ficar sentado aqui. Estão dizendo ali que você estava extorquindo, qual é a sua versão? Jamais tem extorsão. Eu peguei uma pocica toda irregular, ele estava tendo um batedor clandestino usando os porcos mortos e botando para as ruas para vender. E realmente a denúncia chegou para nós fomos investigar, eu averiguei a pocica dele, tem as fotos no celular, a pocica toda irregular, a pocica dele não tinha nada que prestasse, jogando todo o dejeto para dentro do Rio Maranguape, não pode, no crime ambiental. O senhor é fiscal mesmo? Sou fiscal da ambiental, da GFSRA. Eu sou diretor e presidente da GFSRA. A GFSRA? GFSRA é Grupo de Fiscalização Ambiental. É autorizado por quem? Não, é uma ONG que presta serviço voluntariamente. Né? Mas se é uma ONG que presta serviço voluntário, qual é o direito que o senhor tem de tirar o dinheiro de alguém? Jamais, não existe isso aí. A acusação não existe. Você está me acusando. Eu não estou lhe acusando, quem está lhe acusando são eles. Tem que ter prova. Estão dizendo que o senhor pediu R$200 de um, R$200 de outro. Amigo, se eu tivesse pedido, ele tinha que ter prova. Você não pode estar acusando as pessoas sem prova, não. É muito bom chegar a acusar uma pessoa e tu pediu 10 mil a mim. Cadê a prova? Eu sou como uma ONG. Qual é o direito que a ONG tem, a permissão de chegar, querer certificar aquele local, querer fechar aquele local? Qual é o direito que a ONG tem? Mas eu quis fechar o local. Eu quis para ele limpar as pocicas, deixar essas pocicas limpas, porque os porcos não tinham condição de ficar naquelas condições ali. Os porcos estavam sendo maltratados. Meu trabalho, protetora dos animais. Eu protejo os animais. Eu sou a favorecimento dos animais. Eu não trabalho em cima do que é errado, não. Eu não trabalho errado, não. Quem quiser vir contra mim, pode vir. Eu estou fazendo o serviço que é feito. Todos os meus trabalhos é postado nas redes sociais. Todos os meus trabalhos é via Quanto tempo o senhor trabalha com isso? Hoje a GFSRA fez um ano, tá fazendo um ano. Quem está à frente aí dessa GF? Só o senhor sozinho? Eu e esse rapaz, o Lucas trabalha mais esse menino. Só vocês dois? Nós trabalhamos nas ruas fiscalizando, tá entendendo? Quem é que mantém essa ONG? Eu sou mototaxista, eu trabalho mototaxista, ele trabalha na padaria, nós dois trabalham. Ele não precisa de estar e pedir nada de ninguém, estou aqui de ninguém não, não tenho pressão disso não. Então o senhor nega essa acusação? Sem sombra de dúvida, eu vou negar, vai me apresentar em juiz. Eu sou um cidadão, eu tenho 46 anos de idade, para aparecer da polícia. Pai de família? Sou não, entendeu? Eu não sou pai de família não, mas sou uma pessoa que eu trabalho limpa, minha vida é limpa. Todos os conhecimentos meus, eu tenho conhecimento. Toda a segurança. Você acha que fosse uma ONG que não tivesse fundo, não tivesse conhecimento, eu ia postar lá nas redes sociais? Não tem nada irregular não. Aí ela, única dentro de Fortaleza, que tem a sede própria, se chama GFSRA. Ela tem endereço fixo, ela tem o site, ela tem tudo. Tem o YouTube dela, quem quiser me ver tá lá. Eu não trabalho escondido. Todos os meus trabalhos é postado nas redes sociais. Viu? Pode ir lá. Tá aí. Essa é a versão do Antônio Newton Rodrigues de Souza. O caso está aqui no 20º Distrito Policial, Igor. Vamos aqui para a parte externa. Aqui na parte externa. E é um caso que tem que ser investigado. Nossa equipe de reportagem chegou a conversar com as pessoas que são as vítimas desse caso.
Eles alegaram que realmente houve essa tentativa de extorsão, não concretizada, porque uma das vítimas achou estranho e acionou a polícia militar, que foi até o local. Porém, o acusado, um dos acusados, nega total envolvimento com essa extorsão, diz que trabalha nessa parte de fiscalização, que é um trabalho que a ONG dele já desempenha há bastante tempo, e que ele em nenhum momento tentou extorquir alguém, ou seja, é um caso que tem que ser investigado para o delegado, que consequentemente, após ouvir as vítimas, após ouvir os acusados, dará o veredito realmente, saber o que aconteceu realmente aqui nesse local, se realmente houve essa extorsão, nesse caso que aconteceu no bairro Alto Alegre 2, aqui em Maracanaú. 2 mulheres foram presas por tentar entrar com drogas na cadeia pública de Icó. Durante a inspeção feita junto às visitas, os agentes desconfiaram que elas estavam levando drogas nas partes íntimas. As suspeitas foram levadas a um hospital para realizar o exame de raio-x, mas nada foi encontrado. Porém, quando elas estavam quase indo embora, um auxiliar de limpeza encontrou as drogas que elas tinham escondido no banheiro, onde foram para vestir a bata para passar pelo exame. Já pensou, rapaz? Antes de passar pelo exame, as mulheres muito espertas deixaram a droga exatamente no banheiro. O funcionário acionou a Polícia Civil, que compareceu ao local a fim de recolher o material e levar para a delegacia regional, onde passaria pela perícia. As 2 mulheres ficaram detidas para averiguações. Portanto, isso aí aconteceu no município de Icó. 8 pessoas foram presas na 3ª fase da Operação Medellín, que aconteceu hoje na cidade do Crato, no Cariri cearense. A ação é realizada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas na região. Acompanhem. A droga apreendida até o final da manhã ainda não havia sido pesada. 2 revólveres também foram apreendidos. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A operação se concentrou na comunidade do Gesso, entre os bairros Pinto Madeira e São Miguel, aqui no Crato. Só lá foram fechadas 21 bocas de fumo. 8 pessoas presas. São traficantes conhecidos, a maioria já foram presos e soltos, familiares dos que a gente já prendeu desde janeiro, desde julho. Então é uma continuidade da operação e a gente escolheu esse bairro, que é um bairro Pinto Madeira, conhecido por grande fluxo de tráfico de drogas, na comunidade conhecida o Gesso. Então praticamente em 2 ruas nós temos 21 bocas de fumo. A 3ª etapa da Operação Medellín envolveu 60 policiais civis do Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu e Brejo Santo. A 3ª fase ela foi encerrada e com certeza vai ser continuada pelos colegas inspetores. As investigações serão continuadas. Prestou depoimento ontem em Fortaleza o empresário Gregório Donizete, acusado de envolvimento na morte da namorada dele, Irna Castro. O corpo da jovem, de 27 anos, foi encontrado no porta-malas do carro do empresário em maio deste ano. Acompanhei, vamos lá. O depoimento de Gregório Donizete, acusado de envolvimento na morte da namorada Irna de Souza Castro, estava marcado para as 3 horas da tarde desta segunda-feira. De acordo com o advogado de defesa, Gregório foi o primeiro a chegar aqui na divisão de homicídios. Isso porque o médico dele teria o orientado chegar com antecedência para se familiarizar com o local e assim ficar mais tranquilo. Foram mais de 4 horas e meia de interrogatório. Para a acusação, o inquérito policial está muito claro. Um homicídio com dolo eventual é muito evidente. Não há nenhum elemento hoje que desconstitua essa hipótese que já está colocada e muito bem delineada nos autos, com prova testemunhal, com prova pericial, diversos elementos de prova. Segundo o laudo cadavérico emitido pela perícia forense do Ceará, Irna morreu por overdose de morfina. Na verdade, como eles faziam uso da morfina desde janeiro desse ano, e a tragédia se deu, portanto, no dia 1º de maio, era absolutamente comum, tanto que ele aplicasse dela, como ela aplicasse nele, e também para o usuário, né, que sabe manusear a seringa, na verdade, você pode se auto-aplicar. De acordo com o advogado de acusação, a ideia de que o namorado de Irna aplicou o entorpecente é incontestável. As marcas da seringa no braço direito da vítima comprovariam. A Irna era destra e a marca da seringa estava no braço direito. É incompatível que alguém que é destro aplique em seu próprio braço direito uma substância entorpecente. Isso é uma questão de lógica. Esta é a segunda vez que Gregório Donizete presta depoimento. Ele não teria comparecido às audiências anteriores por conta de um tratamento. Ele está submetido a um tratamento rigoroso, né, de dependência química,
E a verdade, havia alguns choques de colisão com algumas agendas da Polícia Civil, aqui da delegada, mas ele sempre se colocou à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos. A jovem de 27 anos foi encontrada sem vida no dia 1º de maio deste ano, no porta-malas do carro do namorado. Os dois teriam usado morfina. Desde então, a polícia investiga o caso. O inquérito segue em segredo de justiça. Maior responsável por tudo isso aí, sabe quem é? Posso dizer para você, o maior responsável por toda essa tragédia aí, que envolveu essas duas famílias, sabe quem é? É o traficante de drogas. Fica de um lado a acusação, do outro lado a defesa e tudo mais, mas ninguém lembra que o maior problema, o maior culpado de toda essa história é o traficante de drogas. É o sujeito que lucra com toda essa história aí e nem aparece nos autos do processo. Nem aparece. Bom, né, a situação do traficante de drogas. Enluta a família, provoca tragédia nas famílias e nem aparece nos autos do processo. Não tem ninguém que diga o culpado não foi fulano, não foi ciclano, não foi ninguém. O culpado foi o traficante de drogas. Quem foi? Quem é o traficante de drogas? Quem estava fornecendo drogas para esses jovens? Quem eram os traficantes? Qual o traficante da área? O culpado de tudo isso aí é o tráfico de drogas, que continua lutando as famílias, continua dizimando a juventude. Dizimando a juventude. Quantos jovens foram mortos por conta do tráfico de drogas? Quantos jovens assinaram sua própria condenação quando experimentaram seu primeiro trago? Seja de crack, seja da maconha, seja da cocaína, seja de que droga for. Experimentou o primeiro crack, está assinando a própria condenação, está à morte, condenação à morte. Está assinando a própria condenação à morte. Quantos jovens foram dizimados, tiveram a vida ceifada por conta das drogas, por conta do traficante de drogas? Portanto, o maior culpado de toda essa tragédia aí sobre essas duas famílias é justamente o traficante de drogas. Vamos agora ver o trânsito, vamos lá. Avenida Beira-Mar, cartão postal de Fortaleza, velocidade máxima aí de 40 km por hora, os ciclistas ali aproveitando a ciclovia, movimentada também pelos corredores, pessoal de Cooper, e o trânsito fluindo normalmente, muito tranquilo aí, a Avenida Beira-Mar exatamente bem ao lado ali do Náutico Atlético Cearense. Outra avenida de Fortaleza, vamos lá, Avenida Washington Soares, essa é a CE 040, esse trecho aí antigamente era chamado, antes de existir CE 040, se você tem mais de 40 anos, você conhece essa história também, como eu conheço. Essa era a antiga perimetral, chamava-se perimetral. A perimetral ia da Barra do Ceará, circulava toda a Fortaleza e Messejana, Barra do Ceará, Messejana. Fazia todo o perimetral, né? Todo o perímetro de Fortaleza, por isso que é chamado de perimetral. E hoje é a CE 040, bonita avenida Washington Soares, que é a rodovia estadual chamada CE 040. Portanto, o trânsito tranquilo também aí na Avenida Washington Soares. Veja nos próximos blocos do Rota 22. Arrastões na Avenida Raul Barbosa, assaltos à mão armada, arrastões, uma vergonha para o Estado brasileiro, uma vergonha para o governo brasileiro que não consegue garantir segurança pública. Os bandidos estão deitando e rolando e nós só pagando imposto para manter presos nas cadeias, presos que não são recuperados, voltam para a rua e voltam mais criminosos ainda, voltam mais perigosos ainda. Essa é a rotina do brasileiro. Casa da comunidade do gueto, lá na Barra do Ceará, funcionava como um depósito de motos roubadas e diversos outros objetos, fruto de roubo de crime. Acompanhe um trecho, vamos lá, volto daqui a pouquinho. Na referida residência foram encontradas 2 armas de fogo, revólveres calibre 38, mais ou menos 200 gramas de crack, 200 gramas de maconha, vários documentos de pessoas que foram vítimas de assalto, balança de precisão, relógios, munição também e as 5 motos também que foram tomadas de assalto ou então furtadas. Com Rota 22 e atenção, câmeras de segurança registraram a ação de bandidos que assaltaram uma loja de aeromodelismo. Cada vez que eu mostro essas câmeras de segurança, quando os bandidos estão assaltando, são imagens revoltantes, causam indignação, mas a gente tem que mostrar para ver se a gente consegue pegar os bandidos. A gente não, a polícia, né?
A dupla agiu com extrema violência e tinha como alvo os drones vendidos no local, que são objetos muito caros. Acompanhei, vamos lá. A ação ocorreu na rua Paula Francinetti, no bairro Boa Vista. As imagens do circuito de segurança mostram que os bandidos chegam em um carro branco. Um deles sai com um carrinho de brinquedo para disfarçar. Logo depois, outro comparsa desce do veículo com uma mochila nas costas. Os dois tocam o interfone da loja como se fossem clientes. Depois sobem as escadas e anunciam o assalto. Eles rendem os funcionários e levam os equipamentos. Os bandidos levaram celulares, um iPad, um tablet e até as alianças dos funcionários. Um prejuízo aproximadamente de R$6 mil. Esse funcionário da loja, que não quis ser identificado, conta como tudo aconteceu. O tempo todo com arma na mão, ameaçando todos, conteve, amarrou 2 funcionários, me mandou deitar no chão e deteve os outros no final da loja, enquanto eles pediam por carrinhos de automodelismo. E foi o que eles levaram. 2 carrinhos usados, um helicóptero e... 16º Distrito, no 3101-2952. Nós estamos já tentando levantar a placa do veículo, estamos também com os policiais já fazendo diligência e procurando identificar quem é que faz essa prática de roubo. Insegurança também na Avenida Raul Barbosa. Motoristas que passam pelo trecho relatam a sensação de medo. Com as obras no local e a retirada do posto policial, arrastões e assaltos voltaram a ser registrados quase que diariamente. Na manhã de ontem, por exemplo, um casal escapou da mira dos bandidos e divulgou um alerta através de redes sociais. Vamos acompanhar, vamos lá. De um posto de combustíveis situado na esquina da Avenida Raul Barbosa com uma rua paralela ao canal do Lagamar, um pelotão de motos da Polícia Militar é acionado para uma ocorrência de assalto. A chamada feita pela CIOPS dizia que bandidos atacavam a menos de 200 metros dos policiais. Eles se deslocaram para o endereço e confirmaram aos militares. Talvez porque falar de assaltos por aqui seja uma sentença de morte. A verdade é que casos assim têm se tornado mais comuns nos últimos dias no cruzamento da Avenida Raul Barbosa com a Rua Capitão Aragão, onde obras da Prefeitura ainda estão em andamento. A construção de um viaduto e de uma rotatória no lugar tem por objetivo desafogar o trânsito. Sem congestionamentos, a expectativa do ponto de vista da segurança é que também diminuam ou acabem os arrastões que acontecem nesse trecho. No caso aqui da Avenida Raul Barbosa, o perigo pode estar em cada uma dessas esquinas. Até mesmo quando existia uma torre de policiamento aqui, os assaltos eram constantes. Agora que a torre não existe mais, a situação ficou ainda mais complicada. A gente passa com bastante medo, viu? Realmente todos nós temos medo, né? Não tem segurança e aqui escuro, tem que ter policiamento aqui. Os bandidos que fazem arrastões na Avenida Raul Barbosa a qualquer hora do dia ou da noite saem de esquinas como essas. São becos estreitos que facilitam a ação dos assaltantes. Na manhã dessa segunda-feira, um casal lançou um alerta pelas redes sociais para quem passava pela avenida. Gente, acabei de escapar aqui de um assalto de vários homens no meio da pista aqui na Raul Barbosa. Por favor, não sentido aeroporto. Amigos, companheiros, quem for para o aeroporto, muito cuidado. Fomos quase assaltados na avenida, na Rua Barbosa. Exatamente quem vai para o aeroporto. Eu tive que voltar de ré pela avenida. 3 assaltantes, todos os 3 com revólver em punho. Eles estão saindo das ruas, da favela, da lateral e vão para o meio da rua de uma hora para outra. Nós tentamos conversar com os policiais sobre o patrulhamento da área, mas eles não quiseram gravar entrevista. Mas em nota, a Polícia Militar informou que está ciente do significativo aumento do registro, ainda bem, graças a Deus que a polícia está sabendo, no registro das ocorrências nas proximidades da construção dos viadutos da Avenida Raul Barbosa, favorecidos essas ocorrências pelas interdições da obra. Congestão no trânsito, né, eles aproveitam. E a polícia disse que está intensificando o policiamento na região. Ainda segundo a polícia, em atenção especial ao ocorrido, o Comando de Policiamento da capital já estabeleceu o deslocamento de viaturas para realizar o policiamento ostensivo geral em bases fixas que possam atender especificamente o entorno da área. Muito legal isso, olha aí.
Adorei esse posicionamento da Polícia Militar, realmente dando uma resposta às demandas, às necessidades da população. Diz que vai intensificar, vai colocar lá base fixa. Base fixa o que é? Colocar lá 2 policiais lá de plantão lá no local, em horários estratégicos, exatamente para evitar esse tipo de ocorrência. Muito obrigado aí pela satisfação à sociedade. Obrigado, Coronel Andrade, que é o Relações Públicas da Polícia Militar, dando realmente uma resposta a essa demanda da população. As principais informações sobre o trânsito na capital cearense, as notícias de última hora, você acompanha agora no Giro pelas Ruas, direto do Estúdio 4. Quem está lá com a gente? Larissa Leal. Boa noite, Larissa. Vamos lá. Olá, muito boa noite. A Polícia Militar do Ceará vai ganhar reforço de 40 novas viaturas. O governo Camilo Santana deve entregar as unidades ao comando da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira no Palácio da Abolição. 26 veículos são exclusivos para as ações no interior, 7 para Fortaleza e outros 7 para a região litoral e na região metropolitana. A gente acompanha agora a movimentação do trânsito ao vivo através das nossas câmeras de monitoramento. A gente começa pela Avenida Antônio Salles. Como a gente pode observar, os carros estão parados por conta do tempo de sinal, mas a gente pode observar aí uma intensa movimentação de veículos. E para finalizar, nós vamos até também está um pouco intenso aí na jornalista Tomás Coelho. Os irmãos Rafael Alexandre de Almeida e Ricardo Augusto de Almeida, além de Rogério Saide, foram presos na noite de ontem acusados de arrombarem caixas eletrônicos e cofres no estado do Ceará. Os 3 são naturais de Santa Catarina e foram autuados por furto qualificados, associação criminosa, uso de documento falso e resistência à prisão. Com o trio, a polícia apreendeu um vasto material, incluindo produtos químicos e maçaricos usados em ações criminosas. Mais detalhes sobre essa operação na Delegacia de Roubos e Furtos você acompanha daqui a pouco no Rota 22. E esta edição do Giro fica por aqui, Marcos. Volto com você aí no estúdio. Ok, Larissa, obrigado aí por sua participação, por suas informações. Denúncias anônimas levaram policiais do COTAM para a comunidade do Gueto, que fica ali na Grande Barra do Ceará. Inclusive, essa comunidade mora muita gente boa, muita gente legal, muita família de bem, muitas famílias, mas lamentavelmente convivem com traficantes perigosos. Convivem. Em uma residência na rua Ítalo, a polícia encontrou 5 motos roubadas, 2 revólveres, drogas, balanças de precisão e um vasto material fruto de assaltos. O proprietário da casa fugiu, mas segundo o delegado Barbosa Filho, titular do 17º DP, ele já foi identificado. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós estamos aqui no 7º DP, delegacia do bairro Pirambu, onde encontram-se um vasto... A gente observa aí na lente do cinegrafista Clécio Rodrigues, olha só, motos realmente de uma potência até considerável. Fora essas motocicletas, a gente vai entrar aqui na sala do delegado para observar outros materiais que foram apreendidos aí nesta residência localizada na rua Ítalo, na comunidade do Gueto, no bairro Pirambu. A gente observa aqui vários documentos de pessoas que foram vítimas aí de meliantes. Observamos também drogas, balança de precisão, revólveres, inclusive outros objetos que foram encontrados e apreendidos em uma casa na rua Ítalo, no bairro, na comunidade do Gueto, aqui no Pirambu. Para falar sobre essa apreensão que aconteceu ontem, na segunda-feira, eu vou conversar aqui com o titular, delegado Barbosa Filho. Doutor, realmente aí um vasto material que a polícia conseguiu tirar das mãos dos bandidos. Todo este material aqui nos foi trazido ontem, né, por policiais militares. No plantão, policiais militares... De que em determinada residência na rua Ítalo encontrava-se um vasto material, produto de furto, de roubo e droga. Eles foram ao local e o bote deu certo. Na referida residência foram encontradas 2 armas de fogo, revólveres calibre 38, mais ou menos 200 gramas de crack, 200 gramas de maconha, vários documentos de pessoas que foram vítimas de assalto, balança de precisão, relógios, munições, munição também, e as 5 motos também que foram tomadas de assalto ou então furtadas. Delegado, como que os policiais ficaram sabendo, né, dessa residência, que nesta residência encontrava-se esse vasto material?
Algumas pessoas, né, ligaram para a CIOPS e a CIOPS logo acionaram os policiais militares que estavam mais perto da área, e o resultado é que foi encontrado todo este material. Mas o certo é que já sabemos de quem é o proprietário do citado material. Agora procede, delegado, a informação de que a polícia teve até uma certa dificuldade para se chegar até esta casa, é um difícil acesso. Chegando lá, o proprietário da casa chegou a fugir, né? Após receber a informação de que a polícia estava lá. O certo aqui do boletim de ocorrência fala que o proprietário não estava no local, mas ele prontamente foi identificado. Eu não quero aqui dizer o nome do proprietário, né? Mas vai ser tudo investigado no devido inquérito policial. Então a polícia já tem suspeita de quem sejam essas pessoas que estavam por trás, ou seja, desta casa, guardando todo esse material. A Polícia Civil já tem plena certeza de quem é o proprietário deste material, viu? Nós sabemos quem é. Delegado, e quantas motos, com mais precisão, são 6 motos, né, que foram apreendidas? São 5 motos. 5 motos aí, vamos saber agora de quem é o dono desses veículos aí e vamos devolvê-los ao mesmo. Agora, delegado, quem tiver qualquer informação que possa estar contribuindo com o trabalho da polícia, deve estar entrando em contato com qual número de telefone? Nosso 7º DP aqui é o 3101-2231, 3101-2232 ou então o 181. E, delegado, as pessoas, ou seja, as vítimas, né, que queiram ter os seus pertences de volta, a gente observa aqui, olha só, na lente do Clécio Rodrigues, são vários documentos pessoais dessas pessoas, carteiras, né, portas cédulas, existem também as motocicletas, os proprietários, ou seja, que identificarem aí os seus bens, devem estar se dirigindo para qual local? Já que este material encontrado foi na circunscrição do 33º DP, hoje mesmo estamos mandando, né, tudo que foi encontrado aí para a Delegacia das Goiabeiras. Só para encerrar, enaltecer o trabalho da polícia, né, doutor, que realmente é em conjunto, né, Polícia Militar, Polícia Civil, vem realizando aí operações onde tiram de circulação os elementos perigosos e também recuperam objetos de pessoas inocentes. Afirmativo, os trabalhos se completam, né? E se completando aí, quem se beneficia com todo este trabalho é a comunidade. Veja nos próximos blocos do Rota 22. Jovem envolvido com um tráfico é fuzilado no Aracapé. E mais, motociclista morre ao cair do viaduto da BR-116. Esse trágico acidente aconteceu na noite de ontem. Você acompanha agora um trecho da matéria e logo depois do intervalo eu volto com todos os detalhes. Veja aí. O rapaz estava transitando nesta motocicleta Teneré branca de placas OCJ 8003 e ao tentar fazer uma ultrapassagem de maneira indevida, estava passando aqui além da margem da pista, acabou passando por cima de um desses morros de areia aqui, perdeu o controle da motocicleta, acabou caindo aqui nesse ponto. Um cidadão, um senhor de 76 anos de idade, foi atingido por 2 tiros durante uma tentativa de assalto no bairro Jockey Club. Esse senhor de 76 anos voltava da panificadora da padaria, pela manhã certamente com um pãozinho lá, com um carioquinha, quando de repente foi abordado por 2 bandidos na porta de casa, gente. Isso é um absurdo. Na porta de casa. Mesmo sem reagir, meu amigo, sem reagir, José Gomes dos Santos foi baleado. Levou 2 tiros. Moradores relatam que os assaltos na área são constantes. Uma vergonha da falta de segurança pública. Acompanhe. O fato aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira, aqui na rua Tupi, em frente à numeração 698, no bairro Jockey Club, aqui na capital. A vítima foi um senhor de 76 anos de idade, um ancião, identificado como José Gomes dos Santos. Tudo aconteceu da seguinte forma: o seu José Gomes, ele vinha caminhando aqui na rua Tupi, ele vinha de uma padaria em direção à casa dele, que fica aqui, olha só, da numeração 703. Ao chegar aqui na casa, ele, ao abrir o portão, foi abordado por 2 homens. Esses homens encontravam-se em um veículo que estava dando apoio, e a intenção dos elementos era exatamente roubar este veículo, este HB20 que pertence à cunhada do seu José Gomes. O seu José Gomes, de acordo com informações, ele não reagiu.
não reagiu ao assalto e mesmo assim foi atingido com 2 tiros, um na perna e um no braço direito. O seu José Gomes, que logo após ser ferido, ele foi socorrido por meios particulares, foi levado ao Frotinha da Parangaba para os primeiros procedimentos e em seguida foi conduzido a um hospital particular aqui na capital. De acordo com informações dos moradores aqui da Rua Tupi, vários assaltos, de uma forma constante vem acontecendo aqui nas adjacências. É uma área aqui, Jockey Club, João 23, Henrique Jorge, que a gente não pode mais viver, não pode mais ter nada, entendeu? Então, assaltos aqui é todos os dias. Todos os dias tem assalto aqui nesse trecho aqui. Que eu estava falando para outra reportagem, que a polícia não faz nada, quer dizer, não tem nem o poder de fazer nada, porque não pode agir com o vagabundo. Entendeu? Que os direitos humanos vai em cima. Que direitos humanos é esse? Para quem? Para nós? Não temos. Não temos direitos humanos aqui, porque todos os dias somos assaltados. Cai mais uma vítima, o senhor foi saindo de casa agora, levou 2 tiros aí, não sei nem como é que tá a situação dele. Quer dizer, a nossa área aqui tá Henrique Jorge, João 23 e Jockey Club tá entregue às baratas. Abandonado, não tem secretário. Cadê o secretário? Cadê o governador? Cadê a polícia? Não tem, rapaz, não tem. A gente pode contar com quem? A nossa carga tributária é muito alta. Eu sou contador, a nossa carga tributária, eu sei o que é isso, pagamos impostos, pagamos seguro de carro, pagamos plano de saúde, pagamos impostos altos e aí não temos nada de segurança nem contrapartida com relação à saúde, à segurança, não tem nada. O que é que a gente pode fazer? Fica situação revoltante, né? Fica revoltante, fica muito difícil, a gente não pode trabalhar, a gente não pode viver, não pode ter nada. A gente fica preocupado com o que vai acontecer no outro dia. Tá aí, uma sequência de 4 assaltos, um atrás do outro. Mercadinho Belo, Loja Lara Vicunha, Flávia Presentes, eu fui assaltado. Numa sequência de vários dias, entendeu? Eles pegam uns horários, a polícia é para saber disso, o horário que eles trabalham, de 5h30 até 8 horas da manhã, eles fazem um expediente, vão dormir, meio-dia, voltam para assaltar até 3 horas da tarde. E a polícia não faz nada. A gente liga para a polícia não chega. Fica esperando lá, não sei, num posto de gasolina, onde é que fica esperando? Entendeu? A gente fica a mercê, entendeu? Cadê o ronda do quarteirão? O governador fez um ronda, aprovei, tá aprovado, mas a gente não vê a satisfação. Por que não bota a polícia treinada como um raio? Por que não faz isso? O que é que tá faltando? Vamos investir, foi investido em Hilux, em segurança, mas cadê? Cadê a segurança? Não temos. Depois de muita insistência, eu consegui conversar com uma familiar do seu José Gomes. Eu vou tentar aqui me aproximar, ela não vai aparecer. Ele não reagiu ao assalto, mas graças a Deus, foi a mão de Deus que botou em cima dele, que ele está bem. O tiro pegou no braço, está alojado, mas ele já está bem. Teve um tiro também na perna? E na perna. Foi de raspão. Agora, a situação é tão revoltante, né? Os familiares realmente ficam chocados. A esposa do seu José Gomes não está conseguindo nem sequer falar, não é? Não. Ela, tão abalada. Exatamente. Muito abalada porque ela nem viu se ele estava no chão. Ela não viu. Foi tão rápido que ela ficou muito nervosa. Claro, uma coisa dessa, ele empurrou ela de dentro do carro. O ladrão. Ficou sentando quase no colo dela. Ela vinha chegando nesse carro, não? Ele já tinha estacionado o carro. Ela estacionou. Quando ela estacionou, eles passaram em frente, aqui, e estacionaram o carro do outro lado, na outra rua. Aí o outro já veio com o revólver na mão, correndo. Já tinha uma senhora ali. E o rapaz que estava na esquina mandou ele entrar. Mandou ele entrar, entra, senão eu atiro. Aí ele saiu correndo e já veio em direção a ela, para tomar o carro dela. Como é que está o estado de saúde do seu José? Tá bem. Ele vem de lá. Acabou de ser transferido agora da Clínica Parangaba para o Hospital Antônio Prudente para poder fazer a retirada da bala, ficou alojado ao braço esquerdo. Foram 2 tiros, um ao braço esquerdo, na região do antebraço, e outro na perna esquerda também, mas da perna só de raspão. Mas o estado geral dele é bom, é bom. Foi socorrido por meios próprios? Foi socorrido por meios próprios. Agora vale ressaltar que na Rua Tupi está constantemente essa onda de assaltos. Inclusive há 3 meses atrás, eu na porta de casa também, chegando no horário de 8h30, também fui vítima, não fui assaltado por proteção de Deus, porque proteção de polícia e de governantes nós não temos nenhuma. Estamos entregues mesmo às mãos dos assaltantes e dos
dos maus indivíduos. Então fica o registro, o pedido de socorro referente a mais segurança aqui para o bairro Jockey Club, na Grande Fortaleza. E aqui a gente transfere esse pedido, esse apelo por mais segurança exatamente à Polícia Militar, ao comandante da Polícia, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Giovanni Pinheiro, ao comandante do policiamento da capital, CPC, aos comandos aí das diversas áreas de Fortaleza, que possam realmente reforçar o policiamento, fazer valer o Ronda do Quarteirão. Veio com tanta esperança o Ronda do Quarteirão e as pessoas não veem o resultado dessa esperança, não veem o resultado exatamente desse investimento que foi feito no Ronda do Quarteirão. Um jovem identificado apenas como Gerlan foi tirado à força de casa por homens armados e executado no meio da rua, como se fosse um exemplo, uma execução, como se fazia antigamente, um enforcamento em praça pública. Pois bem, dessa maneira que esse rapaz foi executado. Ele seria envolvido com o tráfico de drogas no bairro Aracapé, onde o crime aconteceu. Colocado no meio de um cruzamento, com as mãos amarradas, Gerlan foi fuzilado com 8 tiros. 8 tiros no meio do cruzamento. Olha como os bandidos estão deixando claro na periferia que quem manda são eles e que eles praticam, estudam como fazer o crime, premeditam e praticam e executam o crime. Fazem tudo, até execução, como se fosse em praça pública, em via pública, para servir até talvez como exemplo. Acompanhei, vamos lá. O crime aconteceu aqui no cruzamento da rua Ana Brito com a João Jacó, no bairro do Aracapé, onde um rapaz foi morto com pelo menos 8 disparos de arma de fogo. Ele estava em casa, era morador da quadra 3, aqui mesmo no bairro do Aracapé, quando esses indivíduos chegaram em um veículo de cor preta, invadiram a residência no momento em que ele estava sozinho, residia apenas com o tio, foi arrebatado de lá, com as mãos e os pés amarrados. O mesmo já estava recebendo ameaças de morte e respondia pelo artigo 33, tráfico de drogas. Ele foi identificado apenas pelo nome de Gerlan, de 29 anos de idade. Logo após ele ter sido arrebatado por esses homens neste veículo preto não identificado e nem os homens também identificados, ele foi trazido aqui para o cruzamento dessas duas ruas, a Ana Brito com a João Jacó, e foi executado com 8 disparos na cabeça. Até o momento os indivíduos não foram identificados, como nós citamos, e o que os próprios populares informaram é que ele morava apenas com o tio dentro dessa casa, na quadra 3, e no momento em que o tio saiu, que ele estava sozinho dentro de casa, os homens invadiram a residência e retiraram-o de lá amarrado. E logo aqui neste cruzamento ele foi morto a tiros por esses indivíduos até o momento não identificados. A Polícia Militar foi acionada após a informação de que esses disparos foram efetuados aqui neste ponto, e agora a perícia forense e divisão de homicídios já estão aqui nesse local. Na verdade, a perícia acaba de chegar e está aguardando a chegada da divisão de homicídios para que possa dar início às investigações e chegar até os homens que até o momento não foram identificados e também não foram encontrados após terem cometido esta ação criminosa em meio a este cruzamento. Existiam muitas pessoas aqui no momento em que o crime aconteceu. Chegaram a relatar, inclusive, que eles saíram em alta velocidade aqui desse ponto, logo após terem cometido esse homicídio. Os profissionais aqui da perícia forense estão no local, aguardando apenas a chegada agora da divisão de homicídios para que possa realizar todo o procedimento e as investigações possam dar continuidade a partir desse momento. Como as coisas estão, não era para ser assim, mas como as coisas estão, os meninos, rapazes, jovens, adolescentes, pobres, que se envolvem com a criminalidade, estão assinando sua própria execução, sua própria condenação à morte. Olha só mais um caso. Eduardo Martins Gondim, um homem de 35 anos de idade, conduziu uma moto pela BR-116 após mais um dia de trabalho e ele não sabia que aquele seria o último dia, a última noite da vida dele. No viaduto do bairro Aerolândia, ali o viaduto da base conhecido, durante uma ultrapassagem mal sucedida, um pouco de areia no acostamento não, ali no final do asfalto, ele perdeu o controle do veículo. Pro azar dele, caiu, passou sobre a mureta de proteção e caiu uma altura aí de 5 metros, mais ou menos 5 metros e meio de altura. Apesar de usar o capacete, Eduardo, é claro, não resistiu ao impacto da queda e morreu no local. Acompanhei na reportagem de Paulo Pontes. Vamos lá.
BR-116, na altura do quilômetro 1, no bairro da Aerolândia. Um acidente, infelizmente, acabou deixando uma vítima em óbito, após perder o controle da motocicleta, que é exatamente essa que a gente vai poder observar agora no detalhe da imagem do nosso cinegrafista Francinildo Santos. O rapaz estava transitando nesta motocicleta Teneré branca, de placas OCJ 8003, e ao tentar fazer uma ultrapassagem de maneira indevida, estava passando aqui além da margem da pista, acabou passando por cima de um desses morros de areia aqui, perdeu o controle da motocicleta, acabou caindo aqui nesse ponto e infelizmente o rapaz foi jogado por cima da mureta, caindo logo lá embaixo. A gente percebe a movimentação, né, intensa de populares. Uma viatura da perícia forense também já se encontra lá no local, assim como policiais militares, e também os agentes da PRF também se encontram realizando o trabalho. Na verdade, observando o trabalho da perícia, aguardando os detalhes com relação às informações do trabalho pericial, né? Mas pelo que foi chegado, né, o que se chegou para Polícia Rodoviária Federal é exatamente que esse rapaz foi tentar fazer uma ultrapassagem indevida mediante um engarrafamento aqui que era bastante intenso na hora em que aconteceu o acidente. Foi por volta das 19 horas, né? O local é bastante congestionado no horário em que tudo aconteceu. E ele tentando forçar uma ultrapassagem aqui ao lado esquerdo, né, na margem aqui da via, da BR-116, ele acabou perdendo o controle e passando por cima de um desses morros. A gente percebe que o local realmente é bastante difícil de fazer essa travessia, porque existem areia frouxa, né, existe areia frouxa, além também de pedaços de asfalto que ficam aqui bem no acostamento. Então, se a pessoa tentar fazer essa ultrapassagem, com certeza o acidente acabará acontecendo, porque não existe a possibilidade, né, de você passar aqui da maneira adequada, né, porque realmente é bem complicado o acesso, como a gente pode observar. Os agentes da PRF, né, estão sinalizando aqui a via, aguardando o fim do trabalho da perícia forense, que já deu início neste exato momento. O rapaz, até o momento, não foi identificado. A gente percebe que ele foi arremessado de uma altura, né, considerável, não tinha realmente como ele, né, sobreviver a essa queda, e infelizmente essa é a situação. Há cerca de 2 meses atrás, um outro acidente parecido com este aconteceu aqui também na BR-116, neste mesmo local, né, e já na madrugada, no período da madrugada, onde uma pessoa vinha transitando em alta velocidade e acabou colidindo com a mureta. Nesse caso foi um pouco diferente, por conta do condutor ter forçado uma ultrapassagem indevida e acabou sofrendo esse acidente. Mas a gente percebe a situação do risco desse local, mesmo com essa mureta. Já é o segundo acidente em 2 meses que acontece aqui nesse ponto da BR-116, onde as vítimas são arremessadas por cima da mureta, caindo dessa altura e infelizmente não resistindo à gravidade dos ferimentos. Aqui debaixo do viaduto dá para ter uma noção da queda que o rapaz sofreu após colidir com a mureta aqui em cima na BR-116. Aqui a gente observa que o trabalho da perícia está sendo realizado, os agentes da PRF também se encontram aqui no local, né? Inclusive o corpo do rapaz até o momento, né, se encontra ali aguardando a chegada do rabecão, porque o trabalho da perícia ainda está em andamento, né? Ainda não se tem uma informação sobre a identificação do mesmo. A gente percebe que existe uma mochila ao lado do corpo, a mochila que está bem ali mais à frente, vizinho a este canteiro de obras, né? Exatamente uma obra com relação à mobilidade urbana aqui na Avenida Borges de Melo, né? Olha só a situação em que o cadáver se encontra. O rapaz estava bem vestido, né? Estava de calça jeans, sapato, utilizando essa mochila, quando infelizmente acabou perdendo o controle da motocicleta, forçando a ultrapassagem pelo canteiro, né, ao lado esquerdo da BR-116. O trabalho da perícia ainda está em andamento, porque a motocicleta ainda se encontra em meio à via. Na BR-116 eles estão indo lá para o local agora para periciar a motocicleta. O rapaz, ele foi identificado como Eduardo Martins Gondim, de 35 anos de idade. Eles ainda não conseguiram contato com a família, estão ali tentando ligar para os telefones que existem no celular, no aparelho celular do rapaz, do Eduardo, que infelizmente acabou vindo a óbito aqui nesse local. E algo chamou a atenção aqui da nossa equipe é exatamente a questão da falta da presença da autoridade policial, no caso o delegado. A perícia ainda não pôde ser concluída exatamente por conta do problema do delegado não se fazer presente aqui no local, porque ele precisa realizar a apreensão do material que se encontra aqui, no caso os pertences da vítima, tanto de celulares como dinheiro, a motocicleta. Tudo isso precisa ser apreendido pela autoridade policial, que não pôde vir aqui para esse ponto
pois afirma que não pode abandonar a delegacia em meio do plantão, porque são muitos os flagrantes que estão acontecendo, muitos BOs, né? O 30º distrito, que no caso é a delegacia que responde pela área onde aconteceu esse acidente, o delegado informou que não poderia vir aqui para esse ponto exatamente por conta desse problema. Está em meio de um plantão bastante movimentado, o 30º distrito que responde por diversas áreas, principalmente áreas críticas da nossa cidade, e eles não pôde sair da delegacia para vir aqui para esse ponto realizar a apreensão do material, e o trabalho da perícia acaba sendo comprometido, né? Nós conversamos com o perito Martônio Camelo, que é exatamente o perito que está fazendo os levantamentos aqui no local, e ele falou que exatamente a questão da situação difícil para os peritos nesse momento, e também para os delegados, né? Porque eles têm que sair da delegacia, que já está cheia de ocorrências para serem registradas, né? E terem que ainda se deslocar para esses locais onde acontecem os acidentes, principalmente nesse caso aqui, porque o 30º Distrito Policial é uma delegacia bastante movimentada, né? Como nós afirmamos, abrange uma área muito grande, e infelizmente o delegado afirmou que não pode sair lá da delegacia para vir até esse ponto fazer a apreensão do material. Isso, né, primeiramente causando um certo problema para o trabalho da perícia, que ainda não foi concluído, para os agentes da PRF, que vão ter que ficar aqui resguardando o local onde aconteceu o acidente, não vão poder se deslocar aqui desse ponto até tudo ser concluído, e também pela questão da família, que infelizmente vai ter que ficar com o cadáver aqui nessa situação durante muito tempo. Sabe-se lá quando é que isso vai poder acontecer após a chegada do delegado aqui nesse ponto, para que possa realizar todo o procedimento cabível, porque, como se sabe, o trabalho pericial ele depende de uma autoridade policial acompanhando esse trabalho, por conta principalmente desse tipo de situação, né? A gente percebe que existem materiais que precisam ser apreendidos e fica difícil, os profissionais aqui da perícia forense não tem para onde levar todo esse material, e como a guia será retirada na delegacia, que no caso é o 30º Distrito Policial, todo esse material deveria ser apreendido, né, pelo delegado, que é exatamente o responsável pela área onde aconteceu esse acidente. Terrível, né, gente? Acidente de trânsito terrível. E na tarde desta terça-feira, mais um acidente fatal foi registrado aqui em Fortaleza. Dessa vez na Avenida Coronel Carvalho, bairro Jardim Iracema. A vítima, outro motociclista, olha só. Novo, rapaz. Diego Leonor da Conceição, 26 anos apenas. O jovem trabalhava como segurança particular, mas estava de férias do serviço. Segundo testemunhas, havia um pedaço de madeira na via e Diego teria tentado desviar ou passado por cima do objeto. Perdeu o controle da moto, colidiu com uma árvore do canteiro central. Ele pilotava em uma velocidade entre 80 e 100 km por hora, acreditam as pessoas, e mesmo estando de capacete, lamentavelmente, morreu na hora. O impacto foi muito grande e não resistiu. Mais um acidente fatal, mais um acidente envolvendo motociclista e mais uma morte no trânsito. Ontem à noite, aquele rapaz perdeu a vida na BR-116, como você vê na matéria do Paulo Pontes. E agora, na tarde desta terça-feira, um outro motociclista também perdeu a vida num acidente. Vamos acompanhar o trânsito ao vivo pelas câmeras do Rota 22. Vamos lá, Avenida Guanambi, movimentada Avenida Guanambi, exatamente às 6 horas, 52 minutos da noite desta terça-feira. Movimento muito intenso na Avenida Guanambi, principalmente aí no sentido centro-messejano, sentido centro-BR-116. Do outro lado, o trânsito fluindo normalmente. Toda a vida é assim, todos os dias é a mesma imagem, parece repetição, parece coisa gravada, mas não é. Imagens ao vivo mostrando a rotina de congestionamento da Avenida Guanambi aqui em Fortaleza. Outra avenida, Avenida Dom Luiz, vamos lá. Avenida Dom Luiz, essa aí é a Praça Portugal, bonita Praça. Olha só, gente, como ficou bonita aí a Praça Portugal, já inaugurada. O prefeito prometeu a inauguração agora e cumpriu, hein? O prefeito Roberto Cláudio cumpriu aí a inauguração da Praça Portugal, ficou mais bonita. Diz a prefeitura também que há mais espaço para pedestre, há mais espaço exatamente para aproveitar a praça, porque a praça era isolada lá no meio e ninguém passava. Agora sim, tem como as pessoas passarem e aproveitar um pouco da praça, e ficou muito bela. Parabéns, legal, muito boa a Praça Portugal, depois da reforma aí que foi efetuada, realizada pela Prefeitura de Fortaleza. Portanto, aí a Praça Portugal, no coração de Fortaleza, o trânsito tranquilo ao redor, na Avenida Desembargador Moreira e a Avenida do Luiz, que são as avenidas que dão acesso aí à Praça Portugal. 6 horas e 53 minutos na Grande Fortaleza, noite de terça-feira. E atenção, ainda hoje no Rota você vai ver: trio procurado em todo o Nordeste é preso em apartamento da Avenida. Olha onde eles estavam.
na Avenida Beira-Mar. Sujeito, rapaz, rala a vida toda, né? Tem muita gente que não consegue, mas as pessoas mais bem-sucedidas conseguem comprar um apartamento na Beira-Mar. E aí tem como vizinho, rapaz, um bandido. Olha só onde eles estavam. Apartamento na Avenida Beira-Mar. São acusados de arrombamentos de caixas eletrônicos e cofres de bancos. Ah, não, eles estavam em hotel. Aí você paga uma diária cara do hotel, você hospeda no hotel e bem lá na sala de recepção você está do lado de um bandido. Olha só, o hotel não tem culpa também. O hotel não tem culpa também. Daqui a pouquinho os detalhes, você acompanha só um trecho da reportagem. Vamos lá. São indivíduos já conhecidos de quase todo o Brasil, com mandados de prisão em vários estados. São criminosos que agem, inclusive, fora do país. São extremamente experientes na abertura de caixa eletrônico mediante o uso de maçarico, serra-copo, e foram presos aqui ontem à noite, tendo em vista que eles praticaram 7 ações só esse ano aqui no estado do Ceará. Agora você vai ver a matéria, a reportagem sobre os bandidos que foram presos, estavam em apartamentos na Avenida Beira-Mar e são acusados de assaltos a caixas eletrônicos. Rogério Said e os irmãos Rafael Alexandre de Almeida e Ricardo Augusto de Almeida foram presos em um apartamento na Avenida Beira-Mar, aqui em Fortaleza, acusados de arrombamentos a caixas eletrônicos e cofres bancários. Bom trabalho realizado aí pela equipe do delegado Rafael Vilarinho, da delegacia titular, da Delegacia de Roubos e Furtos. Só esse ano, segundo o doutor Rafael Vilarinho, eles teriam praticado 7 eletrônicos aqui no Ceará. Os 3 são naturais de Santa Catarina. Os integrantes da organização criminosa já foram identificados. Acompanhe a reportagem de Ravi Porto. Vamos lá. Na noite dessa terça-feira, por volta das 8 da noite, a Delegacia de Roubos e Furtos acabou capturando 3 elementos que teriam envolvimento com arrombamentos de caixas eletrônicos, elementos, segundo a polícia, perigosos, que já tinham mandados de prisão em aberto por quase todo o Nordeste. Eles estavam aqui em Fortaleza, já tinham feito vários assaltos. Eles foram identificados como Rafael Alexandre de Almeida, Rogério Said, inclusive o Rogério Said ele já havia sido preso aqui no Ceará em 2011, e Ricardo Augusto de Almeida. O Ricardo Augusto, inclusive, foi encontrado junto com ele esse documento falso. Nós podemos ver aqui todo o equipamento que eles usavam para fazer esses arrombamentos, que a polícia também acabou capturando. Nós vemos ali algumas barras de ferro, maçaricos, alguns produtos químicos, chaves, tudo isso, todo esse aparelhamento que era usado para praticar essas ações. Eu estou aqui com o Rafael Vilarinho, que é titular da Roubos e Furtos. Delegado, como é que foi feita essa operação? E são elementos realmente aí que já tem uma extensa ficha criminal, né? São indivíduos já conhecidos de quase todo o Brasil, com mandados de prisão em vários estados. São criminosos que agem, inclusive, fora do país. São extremamente experientes na abertura de caixa eletrônico mediante o uso de maçarico, serra-copo, e foram presos aqui ontem à noite, tendo em vista que eles praticaram 7 ações só esse ano aqui no estado do Ceará. Então, de um mês para cá, eles vinham praticando essas ações de maçarico, e o que impressionava a gente é a rapidez que eles abriam caixa eletrônico. Entre 5 e 10 minutos, eles abriam até 2 caixas eletrônicos. Então, ontem, graças a Deus, aprofundamos as investigações e conseguimos tirar esses indivíduos de circulação, todos eles de Santa Catarina, de Joinville, que é justamente o local que monta os caixas eletrônicos, e por isso o pessoal de lá do sul tem essa experiência na abertura de caixa eletrônica. O Rogério Said e o Rafael Alexandre são um dos maiores especialistas que nós temos no Brasil de abertura de caixa eletrônico. A gente pode dizer que foi um trabalho de cooperação entre a polícia aqui do Ceará e outras polícias também, para capturar esses elementos? Não, com certeza. Nós trabalhamos aqui na Roubos e Furtos do Ceará integrado com todas as DRFs do Brasil, e só a soma dessas informações que foi possível chegar à captura desses 3 indivíduos. E nós já identificamos outros que davam apoio logístico a eles aqui no estado do Ceará. A investigação prossegue e vamos pedir os mandados de prisão dos outros que já foram identificados dessa organização criminosa.
também faz parte da operação, é o delegado adjunto, Diego Barreto. Diego, como é que vocês conseguiram localizar? Eles estavam no apartamento lá na Beira-Mar, é isso? Exatamente. Eles, como o doutor Rafael ressaltou, eles agem em todo o país, né? Tem mandados de prisão em vários estados do Brasil e do Nordeste, mas tinham se estabelecido num imóvel aqui no... E de lá eles partiam para praticar várias ações, seja aqui no estado do Ceará ou em outros estados. Mas as ações deles não chegavam a ser violentas ou chegavam? Não, eles não costumam agir com violência. Pelo menos aqui no estado do Ceará nós não temos notícias de ações deles com uso de violência. Apenas esse maquinário, que você pode ver que é um maquinário bem caro, né? A compra desses equipamentos, a gente já fez um levantamento inicial, né? Tem valores até vultosos pela tecnologia que eles estão usando. Mas eles usam apenas esses equipamentos e não costumam usar violência, pelo menos aqui no estado do Ceará. Foi realmente uma operação. Na hora da prisão, eles ofereceram resistência à prisão? Houve troca de tiros, alguma coisa assim? Sim, 2 deles chegaram a oferecer resistência, né? Negavam a participação nos crimes, só que a gente já tínhamos colhido muitas informações e tínhamos certeza da participação deles nos crimes. Mas não foram achadas armas com eles? Não. Só os equipamentos que eles utilizam para praticar o crime de furto. Ok, muito obrigado. E aí fica a prisão desses 3 elementos que agora estão à disposição da Justiça aqui do Ceará, que tem vários mandados em aberto e agora vão responder pelos seus respectivos crimes. Muito bom trabalho realizado aí pela equipe Dr. Rafael Vilarinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos, todos, inspetores, escrivães, delegados adjuntos, todos de parabéns realmente por esse trabalho que contou aí com uma interação, com um intercâmbio entre as polícias estaduais, as DRFs de todo o Brasil, porque são bandidos interestaduais que estavam agindo aqui em Fortaleza. Ainda nesta segunda-feira, o corpo de um homem foi encontrado às margens da Lagoa do Cauípe, em Caucaia. Ele estaria desaparecido desde o fim de semana. Acompanhe, vamos lá. O carro da Rabecão e a perícia forense foram acionados aqui para a Lagoa do Cauípe, que pertence ao município da Grande Caucaia. O motivo? Um afogamento. Um homem com aparência entre 45 a 50 anos de idade foi encontrado hoje pela manhã, segunda-feira, às margens aqui da lagoa. De acordo com informações dos moradores, os nativos aqui do local, ontem, domingo, durante todo o dia, aconteceram alguns piqueniques aqui. Várias pessoas vieram aqui para este ponto. Eu vou conversar aqui com um cidadão, um morador aqui do local que prefere não aparecer. Rapaz, aqui geralmente, vez por outra, há relatos de afogamento aqui neste ponto, né? Há relato de afogamento, né? Mas tem uns bombeiros aí como na negada bebe, quer tomar banho, mas sempre acontece afogamento aqui. Mas de domingo aqui tem uns bombeiros para olhar. O bombeiro salva muito aqui também. Salva muita gente aí, vítimas de afogamento, né? Salva muita gente. O bombeiro aqui, ele está lá, mas piquenique é os que se afoga mais. Agora, ontem, né, no domingo, durante todo o dia aconteceram aí vários piqueniques aqui neste ponto aqui, né, da Lagoa do Cauípe, né? Todo domingo aqui tem piquenique, é ponto turístico aqui. Todo domingo tem muito piquenique, aí eles vêm, né? Agora a gente recebeu uma informação que geralmente, neste ponto onde nós estamos agora, acontecem muitos afogamentos, ou seja, as pessoas ingerem bebidas, né, a bebida alcoólica, acaba mergulhando, né, não conhece bem aqui a área, ou seja, há relatos de que aqui a parte da frente a gente observa que é bem rasa, mas de repente a lagoa desce, né, isso mesmo? Tem esses relatos também aqui, né? Aqui é igual, a negara confia, né, aí bebo, aí acaba se afogando. Mas os barraqueiros orientam, né, diz que é fundo, os barraqueiros orientam, rapaz, toma cuidado que é fundo, os barraqueiros orientam. Os barraqueiros dão informação, mas a negara confia, né? Acaba que se confia e vai, né? Eu vou conversar aqui com outro cidadão aqui, nosso cinegrafista Clécio Rodrigues pode até mostrar aqui agora, o rapaz aqui que trabalha aqui como barraqueiro, né? Em um dos estabelecimentos aqui, né? Tem. Nascemos eu tô com 45 anos de idade, aí meus pais, meus avós morreram aqui, nós todos aqui somos nativos, todos os barraqueiros aqui, a gente conhece a lagoa, é rasa. É porque um pouco que a rebanceira, que a gente chama rebanceira, um modo de nós falar, aí desse lado de baixo, ela é igual.
Aí aqui é um pouco descido, aí chega um cara que é um pouco alcoolizado, aí ele desce de uma vez, não sabe nadar, aí ele se afoga sem ter qual motivo. Que nem eu já tirei uma criança ali, um tempo desse, tirei outro aqui, outro morreu ali nesse buraquinho que era fundo. Em relação a esta vítima, né, este homem aí, até agora nenhuma identificação dele, né? Não, porque várias vezes já acontece assim, eles morrem eles mesmos, assim, tomando banho, que não percebe. Já morreu, tinha dia de morrer de 2 e um quase morto. E ele não percebe, que é muita gente, pra ele não tá nem aí. Eu não sei por quê, que eles fazem isso aí, tomam banho e nem percebe do amigo que veio no ônibus particular dele lá, né? Que eles vêm de ônibus. Agora teve uma informação que ontem, domingo, no finalzinho da tarde, chegaram algumas pessoas aqui em busca de alguém que havia desaparecido, né? Você soube disso? Não soube não, porque eu tava na barraca com meus garçons, que eu trabalho naquela última barraca lá, e eu não soube não, porque eu não posso dizer isso aí, porque eu não sei. Então fica o conselho para as pessoas que vêm para este ponto, né? Ou seja, vir para cá, tomar um pouco, até a pessoa sóbria, ou seja, sem estar alcoolizada, é bom ter bastante cuidado. Essa área que fica a parte do sangrador pro lado do mar, ela tem uma rebanceira, que chama rebanceira, que é descida assim, ó. Aí a pessoa que sabe nadar, ele ainda volta, mas quem não sabe nadar, não volta mais. Conforme a gente observa aqui nas imagens do Clécio Rodrigues, a Polícia Militar está ali resguardando a área referente a este afogamento. Até o momento, até ao final desta... Só em virtude aí de informação para quem estiver assistindo ao programa, encontra-se com um short vermelho, o corpo ali inclusive já está coberto. Logo em seguida vai ser levado para a Coordenadoria de Medicina Legal. Erinaldo Pedro da Silva, 46 anos, está desaparecido desde sexta-feira. Segundo a família, Erinaldo está com barba e costuma andar de chapéu, acompanhado de um cachorro branco. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro desse rapaz, esse senhor já 48 anos, pode entrar em contato pelos telefones 986847461 ou o 986559804. Hipermemo. Veja no último bloco do Rota, bandidos invadem PM. Ih, rapaz, família da PM, sargento da PM. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde. Na tarde desta terça-feira, 2 criminosos se passaram por funcionários dos Correios, invadiram uma residência e roubaram um veículo e mais pertences dos moradores. A casa é do sogro de um sargento da PM e o carro que foi recuperado é da esposa dele. O caso foi registrado no 19º Distrito Policial. O repórter Paulo Sadá traz informações, vamos acompanhar, vamos lá. Na abordagem, os bandidos conseguiram levar vários pertences, inclusive esse veículo. Segundo informações, eles chegaram em uma residência localizada na rua Estrada do Siqueira e se identificaram como do Correio. Inclusive estavam fardados, inclusive, o pior de tudo, com um pacote que tinha o nome do dono da residência. Foi aí que os bandidos conseguiram entrar e conseguiram fazer toda uma abordagem, usando muita brutalidade, e levaram esse veículo da esposa do sargento Silveira, que a esposa vinha chegando na casa quando os bandidos já estavam dentro da residência fazendo um verdadeiro rapa. Eles iriam fugir no veículo do dono da residência, mas como esse veículo branco, o HB20, chegou no local e acabou fechando o veículo, foi aí que eles utilizaram esse carro para tentar fugir do local, conseguiram inclusive fugir do local, mas o carro foi recuperado, porém os pertences não. Mas eu vou conversar com o sargento, que vai contar pra gente com mais detalhes como é que foi que aconteceu. Sargento, existe essa informação que você nos passou, você que teve a oportunidade, inclusive, de conversar com as vítimas, de que eles chegaram fardados com uma encomenda com o nome do dono da residência, que é o seu sogro? Positivo. Eles chegaram, bateram no portão, se identificaram como funcionário do Correios, e a minha sogra, quando foi atendida, disseram que a encomenda era para o meu sogro, inclusive disseram, né, até o nome dele. E ela, inocentemente também, qualquer um, né, abriria, né, uma pessoa chamando pelo nome do proprietário da residência. Quando ela abriu o portão, eles invadiram 2 elementos armados, a revólver, e com bastante violência, né, entraram, trancaram as grades e eles queriam dinheiro, pedindo dinheiro a todo custo e tal, e foram recolhendo celular, relógio, abriram a mala e foram jogando dentro e dizendo que queria dinheiro. E nesse instante a minha esposa chega, né? Nisso eles já estavam colocando os pertences no carro do meu sogro.
E quando a minha esposa chegou aqui, abriu o portão aqui, entrou, o carro ficou, né? Por último, eles resolveram, né, levar o meu carro, colocando os pertences, né, no meu carro. E quando ela entrou, ela estava com a colega dela, foram feitos refém também, as duas, né? Tentou ainda arrastar ela pelo braço, que ia levar também no carro, mas graças a Deus não deu certo. Mas mesmo assim, eles tentaram a todo custo tirar a aliança de todo mundo, né, que é uma coisa muito difícil de sair no momento. Houve aquele aperreio, eles agiram com muita violência, colocando a arma contra, né, a cabeça delas. E foi isso, no mesmo instante, eles fizeram, né, fuga, meteram fuga ignorada, e a minha esposa ligou para mim, eu estava de serviço no Dionísio Torres, né, ali onde a gente trabalha, e eu fiz, né, direção até o local aqui, liguei para 190 e graças a Deus as viaturas aqui da área fizeram o cerco e não pegaram os elementos, mas conseguiram, né, restituir o veículo. Porém, eles conseguiram fugir com grande parte dos pertences pequenos, né? Com certeza, inclusive a bolsa da minha esposa, a bolsa da colega dela e celular e tudo. Provavelmente o que eles queriam, né? Até porque eles abandonaram o veículo. Exato, com certeza. Agora, o perigoso que a gente nota, né, sargento, a audácia deles de estarem utilizando uma farda e de identificarem o seu sogro, que é pastor, que é conhecido, talvez por conta disso eles já deveriam saber o nome dele, e eles foram direcionados, foram nessa intuição, né? Essa prática está bem comum aqui dentro de Fortaleza, né? Muitos elementos, eu acho até quadrilhas, estão agindo dessa forma, usando farda, não só do Correio, mas da SUCAM, agente de saúde e outros, né, profissionais aí, que estão usando farda semelhante ou até idêntica, né? E fazendo esse tipo de ação delituosa. Ok, sargento, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. O carro foi recuperado. O caso, inclusive, foi trazido aqui para o 19º Distrito Policial, aqui no Conjunto Esperança, que fica bem próximo ao local onde aconteceu esse assalto. Voltamos a relatar o caso e é importante falar do modus operandi, da maneira que aconteceu esse assalto. 2 bandidos fardados com a farda dos Correios, com um pacote na mão, um pacote falso, logicamente uma caixa, e nela com o nome do dono da residência. Aí eu lhe pergunto, quem é que não vai abrir a porta? Logicamente as pessoas abriram a porta e, para a surpresa de todos, era um assalto. Armados, conseguiram levar praticamente quase todos os pertences pequenos, entre celulares, tablets, tudo que eles conseguiram colocar dentro do veículo, desse primeiro veículo, que seria o veículo que eles iriam fugir. Porém, a esposa do sargento chegou na residência no momento em que tudo acontecia. Foi aí que eles colocaram todos os pertences dentro do carro do sargento, que até então não sabia do assalto. Colocaram os pertences, levaram inclusive todas as alianças das pessoas que existiam naquela casa. A nossa equipe de reportagem foi até a residência e conversou com alguns amigos dos familiares. Eles preferiram inclusive não gravar entrevista, estavam completamente abalados com esse caso. E a gente relata a audácia dos bandidos. O caso foi trazido aqui para o 19º Distrito Policial, onde vai ser investigado. Então fica aqui um alerta para a população, muito cuidado com esse falso trabalhador dos Correios, onde eles chegam em sua residência, se identificam como trabalham nos Correios, inclusive podem saber o seu nome completo. Então, muito cuidado. Egressos do sistema penitenciário e o cearense vão participar de cursos profissionalizantes. Na primeira fase, são 5 turmas com 20 alunos cada e duração de 2 a 3 meses. Acompanhe. Ressocializar quem já passou pelo sistema carcerário é um dos principais desafios do Estado. E uma profissão pode ser o começo para que o indivíduo nessa situação tenha uma nova oportunidade. Nesta segunda, foi lançado um projeto de parceria entre o Senai e a Secretaria de Justiça e Cidadania para inicialmente capacitar 100 egressos do sistema carcerário cearense. Eles foram selecionados através da coordenação de inclusão social da Secretaria de Justiça. Nós estamos absorvendo o Senai para qualificá-los. E aí a gente pode depois encaminhá-los para a indústria, para o sindicato da indústria, para que a gente possa tentar dar um exemplo até para o país, né? Porque tem muito pouco estado que tem esse tipo de parceria. Um dos cursos ofertados é o de carpintaria. E como projetista de imóveis, Gonçalo espera dar o primeiro passo para uma nova vida. Isso é uma grande chance, né? A gente está aí batalhando para conquistar um emprego novamente e correr atrás. Esquecer o que fez, bola para frente.
Além da carpintaria, também são ofertados cursos para pedreiro, armador de ferro e costureiro industrial, que será a nova profissão de José Maurício. Quando eu concluir esse curso, eu espero que as empresas, né, a oportunidade apareça, que eu consiga uma vaga no mercado de trabalho que é tão disputado, né? Nesta primeira fase do projeto foram abertas 100 vagas para 5 turmas. Para o ano que vem, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará já anunciou mais 400 vagas em 10 turmas. 200 vagas no primeiro semestre e 200 vagas no segundo semestre de 2017. Você acha que isso pode ajudar a manter a ordem nos presídios cearenses? Não, certamente. Isso também influi na valorização da pessoa, na promoção da pessoa humana. Todas essas iniciativas de educação, arte, cultura, humanização, numa palavra, humanização do sistema prisional, certamente influi no ânimo da massa carcerária. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado por sua honrosa companhia. Um abraço e até nosso próximo programa, se Deus quiser.